Bem-vindos ao Futebol Fast News. Confira com a gente um resumo de como foram as partidas da 24ª rodada do Brasileirão Série B. No Mangueirão, Remo e Criciúma fizeram um duelo direto pelo G4 da Série B. No primeiro tempo, o Remo dominou as ações, criou as melhores chances e só não abriu o placar porque o goleiro Alisson fez boas defesas. Marrone, Davó e Pedro Rocha tiveram oportunidades claras, enquanto o Criciúma assustou apenas em uma chegada com Diego Gonçalves. Na etapa final, o Criciúma voltou mais organizado e passou a incomodar, principalmente em jogadas de bola parada. O Remo também seguiu atacando e quase marcou com Eduardo Melo. Mas já nos acréscimos, após a bola bater na mão de Caio Vinícius dentro da área, o árbitro marcou pênalti. Jean Carlos cobrou com precisão e garantiu a vitória do Tigre por 1-0. Com o resultado, o Criciúma chegou a 39 pontos e entrou no G4, na 4ª colocação, enquanto o Remo permanece com 35, na 6ª posição. No Germano Krüger, Operário Paraná e Coritiba fizeram um jogo movimentado. Logo no primeiro minuto, o Fantasma abriu o placar em jogada rápida que terminou com finalização certeira de Zuluaga. A equipe da casa manteve a pressão no primeiro tempo, criando boas oportunidades e quase ampliando em lances de Bosquilha e Neto Paraíba. O Coritiba, por sua vez, encontrou dificuldades para construir jogadas, finalizando pouco antes do intervalo. Na segunda etapa, o Operário continuou controlando o jogo, mas pecou na tomada de decisões no ataque. O Coxa até melhorou com as substituições, chegou a levar algum perigo, mas não exigiu grandes defesas do goleiro Elias. Já nos minutos finais, Daniel Amorim marcou para o Operário, mas o gol foi anulado por toque de mão. Com a vitória por 1-0, o Fantasma manteve o tabu de 14 anos sem perder em casa para o Coxa e chegou a 5 jogos de invencibilidade em Ponta Grossa. O Coritiba, mesmo com o tropeço, segue na parte de cima da tabela com 43 pontos na 2ª colocação e o Operário subiu para a 9ª colocação com 33 pontos. No Rei Pelé, CRB e Paysandu fizeram um jogo agitado. No primeiro tempo, o time da casa teve maior posse de bola e criou mais, mas parou nas defesas de Gabriel Mesquita e em erros na finalização. O Papão também buscou responder em contra-ataques e chegou a levar perigo em finalizações de Marcelinho e Reverson, obrigando Matheus Albino a trabalhar. Na volta do intervalo, o CRB abriu o placar logo aos 3 minutos, com Thiaguinho batendo firme no canto. O Paysandu tentou reagir, criou boas chances com Marcelinho, Garcês e Edinho, mas não conseguiu transformar em gol. Aos 43, houve reclamação bicolor por um possível pênalti, revisado pelo VAR, mas a arbitragem mandou seguir. Nos acréscimos, Mikael recebeu na área e fechou o placar em 2-0. Com a vitória, o CRB subiu para a 7ª colocação, com 34 pontos, enquanto o Paysandu segue na luta para deixar a parte de baixo da tabela, com apenas 21 pontos na última colocação. Na Serrinha, Goiás e Botafogo SP fizeram um jogo eletrizante pela Série B. O Verdão saiu na frente com Wellington Rato logo aos 23 segundos, mas o Pantera reagiu rápido e empatou com Carrillo aos 6 minutos. O primeiro tempo seguiu muito disputado, com faltas, discussões e até longos acréscimos por conta do VAR. Na etapa final, a emoção aumentou. O Goiás teve a chance de retomar a vantagem em um pênalti, mas Anselmo Ramon desperdiçou. Pouco depois, o Botafogo virou com Marquinho, também de penalidade. O atacante esmeraldino se redimiu de cabeça e igualou o placar. Mas em seguida, Matheus Barbosa acertou um chute de fora da área e garantiu a vitória do Pantera por 3-2. Com o resultado, o Goiás segue líder da competição com 44 pontos, enquanto o Botafogo respira na tabela e se afasta da zona de rebaixamento com 28 pontos na 16ª posição. Na Arena da Baixada, Atlético e Novo Horizontino fizeram um confronto equilibrado. O Furacão começou pressionando e abriu o placar aos 28 minutos com Zapelli, que contou com desvio na trave e no goleiro para marcar. Mas pouco depois o Tigre respondeu.
Rodrigo Soares cruzou e Vagninho apareceu livre para empatar, deixando tudo igual antes do intervalo. No segundo tempo, o Atlético voltou mais ligado e retomou a frente logo aos 5 minutos, novamente com Zapelli, que aproveitou sobra dentro da área para fazer o segundo dele na partida. O Novo Horizontino tentou reagir e quase empatou nos acréscimos, em finalização de Luca, mas a bola saiu pela linha de fundo. Com a vitória por 2-1, o Atlético encerrou o jejum como mandante na competição e chegou aos 33 pontos na 10ª posição, encostando na briga pelo G4. Já o Novo Horizontino permanece na 5ª colocação com 36 pontos, ainda dentro da disputa pelas primeiras posições. No Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Amazonas se enfrentaram. O Dragão começou com maior controle, mas só conseguiu abrir o placar no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Luizão aproveitou o erro na saída de bola do adversário e chutou forte para marcar. O Amazonas, por sua vez, pouco conseguiu criar na etapa inicial. No segundo tempo, o Atlético voltou ligado e ampliou logo aos 10 minutos, com Robert acertando um belo chute colocado da entrada da área. A partir daí, os donos da casa administraram a vantagem, enquanto o Amazonas tentou reagir, mas sem conseguir levar grande perigo ao gol adversário. Com 2-0, o Atlético chegou a 31 pontos na 14ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. Já o Amazonas permanece na 17ª colocação, com 24 pontos e segue na luta para deixar o Z4. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Atlético fizeram um duelo direto contra a zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi equilibrado, com leve superioridade do Voltaço, que teve mais posse e controlou as ações, mas não conseguiu transformar esse domínio em chances claras de gol. Na etapa final, o time da casa voltou ainda mais ofensivo, pressionando em busca do resultado. Porém, quem foi letal acabou sendo o Atlético. Em 2 jogadas de bola parada, David Braga abriu o placar e mais tarde, Jonathan ampliou, aproveitando a desatenção da defesa adversária. O Voltaço tentou reagir, mas esbarrou na falta de efetividade no ataque. Com a vitória por 2-0, o Atlético quebrou uma sequência de 6 jogos sem vencer e saiu da zona de rebaixamento, chegando a 28 pontos na 15ª colocação. Já o Volta Redonda, que não vence há 5 partidas, permanece na 18ª posição com 23 pontos e aumenta sua pressão na competição. Na Arena Condá, Chapecoense e Vila Nova fizeram um duelo bastante movimentado pela Série B e terminaram empatados em 2-2. O time da casa abriu o placar nos 40 minutos do primeiro tempo com um belo chute de Rafael Carvalheira, mas nos acréscimos o Vila igualou em pênalti convertido por João Vieira após toque de mão dentro da área. Na etapa final, a Chape voltou pressionando e retomou a vantagem com Walter Clar, também em cobrança de pênalti. Só que logo em seguida, Bruno Mendes aproveitou jogada de Guilherme Parede e empatou novamente para os visitantes. O jogo seguiu quente, com chances dos dois lados, muitas reclamações e até expulsão no banco, mas ninguém conseguiu balançar as redes outra vez. Com o resultado, a Chapecoense manteve-se no G4 na 3ª posição com 41 pontos, enquanto o Vila Nova segue próximo da parte de cima da tabela na 8ª colocação, com 34 pontos, ainda sonhando com a briga pelo acesso. Na Fonte Luminosa, Ferroviária e Cuiabá fizeram um jogo de tempos bem distintos e empataram em 2-2. No primeiro tempo, a Locomotiva foi superior, controlou as ações e abriu vantagem com Juninho em belo chute de fora da área, e depois ampliou em um lance infeliz de Alain Empereur, que acabou marcando contra. O Cuiabá ainda criou boas chances antes do intervalo, mas não conseguiu descontar. Na etapa final, o cenário mudou. O Dourado voltou mais agressivo, aproveitou as mudanças feitas e cresceu no jogo. Alisson Safira foi o nome da reação. Primeiro marcou após jogada de Martínez e pouco depois aproveitou o cruzamento da esquerda para empatar.
A Ferroviária ainda acertou o travessão com Ricardinho, enquanto o Cuiabá quase conseguiu a virada em 2 oportunidades nos minutos finais. Com o resultado, a Ferroviária manteve a boa sequência e abriu distância do Z4, com 31 pontos na 13ª colocação, enquanto o Cuiabá somou mais um ponto fora de casa e segue próximo da parte de cima da tabela, na 9ª colocação com 34 pontos. No Independência, o América Mineiro voltou a vencer depois de um longo jejum de 9 rodadas. O Coelho mostrou mais intensidade, aproveitou as oportunidades e construiu o placar de 2-0 diante do Avaí, com gols de Arthur Souza e Cauã Diniz. O Avaí até tentou equilibrar o jogo, mas encontrou dificuldades para superar a marcação e não conseguiu reagir no placar. O resultado dá fôlego ao América, que respira na briga contra o Z4 e conquista a primeira vitória sob o comando de Alberto Valentim. Já o time catarinense amarga a 3ª partida sem vitória e vê o G4 ficar mais distante. Assim, o América soma pontos importantes na luta pela recuperação, ficando na 17ª posição com 25 pontos, enquanto o Avaí busca reencontrar o caminho para voltar a sonhar na parte de cima da tabela com 33 pontos na 12ª posição. Após o fim da 24ª rodada, a classificação ficou assim: Goiás em primeiro com 44 pontos. Coritiba em segundo com 43 pontos. Chapecoense em terceiro com 41. Criciúma em quarto com 39. Novo Horizontino em quinto com 36. Remo em sexto com 35. CRB em sétimo com 34. Vila Nova em oitavo com 34. Cuiabá em nono com 34. Operário em 10º com 33. Atlético Paranaense em 11º com 33. Avaí em 12º com 33. Ferroviária em 13º com 31. Atlético Goianiense em 14º com 31. Athletic Club em 15º com 28. Botafogo de Ribeirão Preto em 16º com 28. América Mineiro em 17º com 25. Amazonas em 18º com 24. Volta Redonda em 19º com 23 e fechando a tabela na 20ª posição, o Paysandu com 21 pontos. Esse é um resumo das partidas da 24ª rodada da Série B. Deixe nos comentários quem você acredita que vai conseguir o acesso para a Série A. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixe o like e se inscreva e ative as notificações. Até a próxima.